Boa noite a todos, sejamos todos bem-vindos nessa casa de luz, de paz, de amor. Hoje nós vamos falar do capítulo 49 do nosso lar, é o penúltimo capítulo, regressando a casa. Antes vamos relembrar o que o nosso irmão João nos apresentou na semana passada, que foi o capítulo 48, culto familiar. Então era uma reunião ali para a despedida da Dona Laura do nosso lar. Ela estava partindo para uma nova reencarnação. E fizeram toda uma preparação ali familiar, com vários convidados. E para receber o marido dela, já estava reencarnado, né, o mesmo que foi também da última reencarnação. E eles iam trazer ele de após o sono, ainda com a mesma fisionomia da última reencarnação dele. Ele já estava como um bebê na Terra, mas no sono foi levado e se apresentou com o corpo como ele havia desencarnado na última reencarnação dele. O Lísias e as irmãs trazendo uma mensagem de amor através da música. E a presença de Ricardo foi identificada ali, após algum tempo, desligado do corpo. Ele também passou uma mensagem para a família, né? E o importante desse capítulo todo, o João detalhou cada item desse para nós. O importante ali é para a gente entender a importância, inclusive, do nosso evangelho no lar. Por isso chamado o capítulo de culto familiar. E aqui uma recomendação, né, de leitura sobre a reencarnação é no livro Missionários da Luz, que é o terceiro livro da obra de André Luiz, a reencarnação de Segismundo. Ele é bem detalhado, explica para todos nós como é o processo de reencarnação de um espírito. E agora, partindo para o capítulo, né? O André recebeu um presente, na realidade, porque no final desse culto familiar, o Clarencio chegou para ele e deu esse presente dizendo que ele podia, depois de um ano lá no nosso lar, que ele podia ir para a Terra junto, né, enquanto eles estavam levando a Dona Laura ali para fazer o processo reencarnatório, ele poderia ir junto para poder rever os familiares dele. Então, vamos ler essa pequena entrada aqui, que é importante para todos nós, para entendermos também o porquê que nós também precisamos nos preparar quando a gente pensa em rever ou receber uma mensagem de algum ente querido que desencarnou. A preparação de um espírito para rever seus familiares após a morte envolve um processo de aprendizado e evolução. O reencontro com a família na erraticidade, vida fora da matéria, pode ser um momento de alegria e aprendizado, mas também pode revelar conflitos e necessidades de reconciliação. Daí a importância da preparação espiritual de ambas as partes, tanto do desencarnado, como também de quem está encarnado e perdeu esse familiar. O André, nós vamos perceber ao longo do capítulo que ele entendeu o porquê tanto tempo demorou para ele poder rever a família dele. Às vezes a gente quer atropelar, a gente quer rever ou receber uma mensagem de um parente nosso e nós também não estamos preparados para isso. Então, entrando agora no capítulo, né, regressando à casa, como uma criança guiada pelos passos dos benfeitores, André chegou à sua cidade. Sensação do viajante que volta para sua casa depois de longo tempo. A paisagem não havia se modificado de forma abrangente. Estava tão alegre que não mais notou a expressão de Dona Laura, que mostrava extrema preocupação devido ao seu processo de reencarnação. Despediu-se do grupo. Clarencio o abraçou e informou que poderia ficar por uma semana ali, revendo a família dele. Clarencio ia cuidar das atividades referentes à reencarnação de Dona Laura. André iniciou caminhada por algumas ruas. O coração batia descompensado, observava as aleias e rosas saudando a primavera. Em frente ao portão verificou uma palmeira que havia plantado juntamente com Zélia, a esposa dele, no primeiro ano que eles completaram de casamento. Entrou na casa e percebeu enormes diferenças e pensou: onde estariam os móveis de jacarandá? E o grande retrato com a esposa e os filhos? Algo oprimia ansiosamente André. O que poderia ter acontecido? Foi até a sala de jantar e viu a sua filha mais nova já transformada em uma jovem.
viu Zélia saindo do quarto acompanhando um homem que pareceu ser um médico, e de fato ele era um médico mesmo. Gritou de alegria, mas as palavras não chegavam aos ouvidos das pessoas presentes. Imagine a ansiedade que ele estava de rever os familiares, querendo falar, sabendo que eles não iam poder ouvir, né? Mas ele tentou. Compreendeu a situação, abraçando a companheira, mas Zélia parecia insensível ao gesto do amor. Ela também não podia ver, não podia sentir. Nós vamos entender um pouquinho mais para frente também porque a Zélia não podia sentir. Percebeu que Zélia estava atenta e preocupada. Perguntou ao médico algo que André não compreendeu de imediato. O médico respondeu: a pneumonia se apresenta muito complicada. Todo cuidado é pouco. O Dr. Ernesto precisa de repouso absoluto. Aí pegou na mente do André, né? Na mente espiritual dele. Quem seria aquele Dr. Ernesto? Ouviu sua esposa suplicar: salve-o, por caridade, não suportaria uma segunda viuvez. André sentiu como se fosse um raio o tivesse fulminado com violência. Outro homem havia se apossado de sua casa? A esposa o esqueceu? A casa não mais lhe pertencia? Pensou naquele momento se tinha valido a pena ter esperado tanto tempo para colher tanta desilusão. Ali ele já estava caindo numa vibração mais baixa do que ele havia já aprendido ao longo de um ano ali no nosso lar. E Chico traz uma mensagem bonita para nós aqui, né? Que a desilusão de agora será a bênção depois, né? Às vezes nós precisamos passar por alguma desilusão, por algum problema, porque nós mesmos pedimos ainda no plano espiritual para realmente saldar algo que nós temos que saldar, dívidas do passado. Podemos entender a desilusão como uma etapa natural do processo evolutivo do espírito, um momento de rompimento com ilusões e expectativas equivocadas sobre pessoas, situações ou sobre si mesmo. Era o que o André estava passando ali, né? Ele tinha expectativas equivocadas. Ele estava já há muito tempo desencarnado, 9 anos no umbral, mais um lá no nosso lar. A vida havia mudado completamente. Ele guardava na mente dele aquilo que tinha no passado. Embora cause dor e sofrimento, a desilusão é vista como uma oportunidade de crescimento, pois permite que o indivíduo perceba a realidade com mais clareza e aprenda lições importantes. Então André foi até o quarto, verificando outros móveis, e na cama estava um homem evidenciando grave estado de saúde. Ao lado dele, 3 figuras escuras iam e vinham tentando agravar-lhe o padecimento. Com certeza ali haviam 3 obsessores, prejudicando mais ainda a saúde do Ernesto, né? Naquele momento André teve ímpetos de ódio, mas já não era a mesma pessoa de antes. Vamos ver essa mensagem sobre o ódio. O ódio é um sentimento prejudicial que causa sofrimento tanto para quem o nutre quanto para aqueles que o recebem. É considerado um obstáculo ao progresso espiritual. Ele causa males para ambas as partes. Porém, com relação ao progresso espiritual, é mais com relação ao desencarnado. O processo ali é muito mais grave para o desencarnado. Ele está na erraticidade, está vendo que está errando e continua errando. Lembrou que o Senhor o havia chamado aos ensinamentos do amor, da fraternidade e do perdão. Livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 7, tem a mensagem Tudo Novo. Assim é que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Paulo, 2 Coríntios 5,17. Não se engane o crente acerca do caminho que lhe compete. Em Cristo, tudo deve ser renovado. O passado delituoso está morto. As situações de dúvidas terão chegado ao fim. As velhas cogitações do homem carnal darão lugar à vida nova em espírito, onde tudo signifique sadia reconstrução para o futuro eterno. O doente cercado de entidades inferiores devotadas ao mal, porém, o André naquele momento não conseguiu auxiliá-lo de imediato, diante daquele impacto que ele havia sofrido. E aqui tem uma figura mostrando para nós alguns espíritos inferiores, alguns espíritos caracterizados como obsessores,
E é sempre essa imagem nos lembra, inclusive, o filme que nós tivemos, que eu agora acabei esquecendo o nome, que aparece essas figuras negras quando um espírito, uma pessoa comete delitos aqui na Terra, tipo assassinato, coisa parecida, quando desencarnam, eles é que vêm buscar esses espíritos aqui. Espíritos obsessores são entidades desencarnadas que, por diversos motivos, podem tentar influenciar ou prejudicar seres vivos, seja através de pensamentos negativos, sentimentos perturbadores ou até mesmo através de ações mais diretas, agravando, por exemplo, uma situação de saúde. O filme, lembrei agora, é Ghost, que no final a gente vê essa cena daquelas imagens negras puxando aqueles espíritos que estavam encarnados e errando, cometendo crimes. Essa situação pode se agravar muito e principalmente se transformar em doença. Decepcionado, vendo Zélia entrar e sair do quarto várias vezes e depois de algum tempo de amarga meditação, voltou à sala de jantar encontrando as filhas conversando. A mais velha havia se casado e tinha no colo um filhinho. André pensou em seu filho, onde estaria ele? Zélia veio conversar mais calmamente com as filhas. A filha mais velha veio visitar e saber as notícias do Ernesto, que afinal de contas era padrasto dela, né? Ao mesmo tempo, disse à mãe que estava sentindo muita saudade do pai, que desde cedo pensava muito nele, algo que não sabia explicar. Nós vamos entender daqui a pouco esse sentimento dela. Com certeza, espíritos superiores já haviam preparado ela, porque o pai estava vindo ver a casa em espírito. Então, ela com certeza recebeu a preparação dos espíritos superiores e teve esse sentimento e esse provavelmente até sonho com o pai. Para a surpresa de André, Zélia reclamou que estava aflita e que não podia tolerar as perturbações da filha. Havia proibido qualquer alusão sobre o pai. Tinha vendido tudo o que trazia recordações do passado. Imagine André em espírito, ninguém vendo que ele estava ali, ouvindo tudo o que estava sendo falado dele. Não tinham saudade dele, só uma filha, né? A filha mais jovem acrescentava que depois que a irmã passou a se interessar pelo espiritismo, vive com tolices na cabeça e que mortos voltarem do túmulo é um absurdo. Daqui a impressão que nos dá é que a filha mais velha, já participando do espiritismo, muito provavelmente tinha mediunidade. Por isso ela sentiu que naquele dia especificamente uma falta do pai muito grande. No Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, eu não vim destruir a lei, sobre o espiritismo. Isso aqui é para responder para a filha mais nova do André. O espiritismo é a nova ciência que vem revelar aos homens, por provas irrecusáveis, a existência e a natureza do mundo espiritual e suas relações com o mundo corporal. Ainda no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 6, o Cristo Consolador. No item 4, nós temos essa mensagem. O Espiritismo vem, no tempo marcado, cumprir a promessa do Cristo. O Espírito de verdade preside a sua instituição, chama os homens à observância da lei e ensina todas as coisas em fazendo compreender o que o Cristo não disse senão por parábolas. O Cristo disse, que ouçam os que têm ouvidos para ouvir. O Espiritismo vem abrir os olhos e os ouvidos, porque fala sem figuras e sem alegorias. A irmã mais velha, então, pergunta se é crime sentir saudades e diz que André, se ele estivesse com eles, seu único filho homem não andaria praticando tantas loucuras. Muito provavelmente, esse filho mais novo estava cometendo talvez os mesmos erros que o André cometeu quando ele estava encarnado. E a Zélia, nervosa, diz que cada qual tem a sorte que Deus lhe dá. A gente percebe nesse momento que a Zélia ela estava muito fria, muito cética com relação a tudo que estava acontecendo, né? Ela só estava pensando no Dr. Ernesto, que estava na cama, acamado, mas ela esqueceu de observar o sentimento da filha mais nova e da mais velha, principalmente da mais velha, pelo que ela tinha falado, né? Então, no Mateus 16, 27, porque o Filho do Homem há de vir na glória de seu Pai, com os seus anjos,
e então retribuirá a cada um segundo as suas obras. Isso serve muito para nós observarmos tudo que nós estamos fazendo, e são as nossas obras, e são essas obras que nós levaremos para nossa vida, lá no plano espiritual, que é a nossa verdadeira morada. André se aproximou da filha, transmitindo pelo pensamento palavras de encorajamento e consolação. Nesse momento a filha se acalmou, a mais velha. O pensamento é uma força poderosa, capaz de criar e transformar. O pensamento, na visão espírita, é uma função exclusiva do espírito, não do corpo físico. Lembrando que tem uma pesquisa que nós mais ou menos pensamos durante o dia entre 65 mil e 90 mil vezes de pensamentos durante o dia. Então nós precisamos muito tomar cuidado com o que nós pensamos durante o dia, porque quando nós pensamos, nós de uma certa forma também estamos agindo. Compreendeu então o motivo pelo qual os verdadeiros amigos haviam retardado o retorno ao lar terreno, ou seja, ele precisaria estar em condições de ver aquela situação que estava acontecendo diante de seus olhos espirituais. Angustiado e decepcionado, a casa parecia um patrimônio que ladrões haviam transformado. Nem títulos, nem afetos, somente uma filha com amor sincero. Nem a vida no umbral havia proporcionado lágrimas tão amargas. No livro Caminho, Verdade e Vida, no capítulo 130, nós temos essa mensagem sobre a tristeza. Porque a tristeza, segundo Deus, opera arrependimento para a salvação, o qual não traz pesar. Mas a tristeza do mundo gera a morte. Paulo, 2 Coríntios 7:10. Ou seja, se nós tivermos uma tristeza do mundo, não a espiritual, nós realmente podemos chegar à morte, de uma forma ou de outra, porque isso causa um ferimento grave no nosso perispírito. Mesmo que a gente não cometa uma loucura de retirar a nossa própria vida, nós estamos causando um ferimento no nosso perispírito se a gente não souber administrar a tristeza. E conforme observamos na advertência de Paulo, há uma tristeza segundo Deus e uma outra segundo a terra. A primeira soluciona problemas atinentes à vida verdadeira. A segunda é caminho para a morte, reforçando para nós. Muita gente considera virtudes a lamentação incessante e o tédio continuado. Essa é a tristeza do mundo, que prende o espírito à teia de reencarnações corretivas e perigosas, mostrando para nós que nós vamos acabar, de alguma forma, reencarnando novamente com aquela mesma situação e vamos ter que vivenciar para poder sanar. André então passou a noite e chegou o dia, encontrava-se na mesma situação de perplexidade, ouvindo e vendo atitudes que nunca poderia ter suspeitado. Clarencio chegou, oferecendo palavra amiga e de ternura. Compreendeu as mágoas de André, porém não poderia apontar novas diretrizes e explicou que qualquer conselho naquele momento não seria apropriado. Por que não seria apropriado? André precisava vivenciar, compreender e solucionar a situação por si próprio, que é o que acontece conosco muitas vezes. Nós temos que solucionar, nós temos que aprender e saber solucionar. E aqui, um parêntese, a nossa casa nos ajuda a fazer isso. É um esclarecimento para nós. Quando nós estamos aqui estudando, aprendendo, nós estamos vivenciando algo que nós vamos poder usar para nós mesmos para crescermos espiritualmente e sanarmos esses problemas todos que a gente traz de outras reencarnações. Então nós nunca estamos sozinhos, né? Quando fala o André poderia resolver a coisa por si só, mas com certeza ele tinha principalmente Jesus e, no nosso caso aqui, que estamos encarnados, além de Jesus, os nossos anjos guardiões. Não esquecermos nunca de fazermos uma oração para os nossos anjos guardiões, porque eles assumiram o compromisso de estarem conosco durante toda a nossa estada nesta reencarnação aqui na Terra. Então a única orientação de Clarencio foi para lembrar da recomendação de Jesus para que amemos a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a nós mesmos. Em face da realidade, começou a ponderar o alcance da recomendação e refletiu com sinceridade. Por que condenar o procedimento de Zélia? E se fosse ele o viúvo, teria suportado a solidão? E o pobre enfermo, como e por que odiá-lo?
Não era também um irmão na casa do nosso pai? Não estaria o lar em piores condições sem a presença dele? Era preciso lutar contra o egoísmo. No Livro dos Espíritos, o assunto é egoísmo, na página 283, a pergunta 913. Dentre os vícios, qual o que se pode considerar como radical? Nós dissemos muitas vezes, é o egoísmo, dele deriva todo o mal. Estudai todos os vícios e vereis que, no fundo de todos está o egoísmo. Todo aquele que quer se aproximar, desde esta vida, da perfeição moral, deve extirpar de seu coração todo o sentimento de egoísmo. Então, pelos ensinamentos de Jesus, ele já não podia mais proceder como um homem da terra. A família não era apenas a sua esposa e 3 filhos na terra, mas sim centenas de enfermos nas câmaras de retificação. E estendia-se naquele momento, da agora para frente, a comunidade universal. Ele já era um homem do universo ali, um espírito do universo. Teria que pensar em outras situações. Sentiu que o sentimento do verdadeiro amor começava a brotar das feridas benéficas que a realidade abriu no seu coração. Então, as feridas benéficas e emocionais, embora dolorosas, são oportunidades de crescimento e aprendizado espiritual. Representam desafios que a alma escolhe para evoluir, expiar erros do passado e desenvolver virtudes como paciência, humildade e perdão. Essas feridas, quando compreendidas e trabalhadas com a ajuda da espiritualidade, levam à cura interior e à transformação moral. E para terminar, nós temos uma mensagem de Emmanuel, psicografada pelo mentor maior da nossa casa, Chico Xavier. Não te detenhas para relacionar de sabores. Segue adiante. E se lágrimas te encharcam a ponto de sentires a noite dentro dos olhos, entrega as próprias mãos às mãos de Jesus. E prossegue servindo, na certeza de que a vida faz ressurgir o pão da terra lavrada e de que o sol de Deus amanhã nos trará novo dia. Que assim seja. E a semana que vem, a Lilian vai apresentar para nós o capítulo 50, que é o último capítulo, Cidadão do Nosso Lar. É um capítulo muito bonito, e o André vai ter uma situação ali com o Ernesto, e vale a pena todos nós estarmos aqui para presenciar essa mensagem desse capítulo 50 do livro Nosso Lar. Obrigado a todos. Boa noite a todos, sejam todos bem-vindos. E eu quero comentar um pouco a respeito do que o Edson falou hoje aí. O capítulo 49, o 50 são emocionantes, né? Para ver qual vai ser a reação do André Luiz. A gente viu lá que ele ficou 1 ano trabalhando antes de poder visitar a família, porque já se esperava o que ele ia encontrar. Ele não ia ter estrutura para encontrar. O Edson comentou isso aqui, né? O sentimento dele não ia ser possível. A gente tem... O nosso pensamento é tudo, né? De acordo com o que a gente pensa, a gente vai sofrer ou vai ser feliz, depende do nosso sentimento, do nosso pensamento. E o André Luiz, na verdade, ele foi preparado para isso. Tanto é que quando ele chegou e viu a situação, ele ficou um pouco abalado. Mas ele teve estrutura para se reequilibrar e conseguir... depois nós vamos ver no outro capítulo o que ele conseguiu fazer. Mas é muito interessante. Eu vou contar uma história para vocês, que está no livro Missionários da Luz, capítulo 11. O capítulo chama Intercessão. É a história do Raul e da Esther. Eles eram casados, o Raul morreu, aí o pessoal aparentemente viu que ele tinha sido assassinado, e a esposa dele, a Esther, não trabalhava, estava desesperada, sem emprego, filho para criar, aquela coisa toda. E ela tinha pedido ela queria falar com ele de alguma maneira, né? E uma prima dela, acho que é Etelvina o nome dela, se não me falha a memória, é esse. A Etelvina, em desdobramento, falou com o Alexandre, que era o mentor do André Luiz nesse livro Missionários da Luz, e pediu para ele investigar o que tinha acontecido tal, com o Raul, né? Bom, enfim, depois de várias pesquisas que eles fizeram, eles descobriram que o Raul, ele não foi assassinado, ele se suicidou. Se suicidou de remorso, né? Porque o que tinha acontecido? Ele tinha um amigo chamado Noé,
que era noivo da Esther, da esposa dele. Ele se apaixonou tanto pela Esther que acabou matando o amigo dele, Noé, que era o noivo da Esther. E depois conquistou ela, casou com ela. Então, quando o remorso bateu, ele acabou se suicidando. Bom, encontraram ele no plano espiritual, ele estava numa situação muito deplorável. E aí mandaram também uma mentora na casa da Esther para poder preparar ela, né, para o encontro, e se encontrar em sonho, né, obviamente. E daí, acho que era a Romualda. E nesse meio tempo eles estão tratando do Raul, né, que ele estava meio perturbado, né, então ficou uns 3, 4 dias para cuidar dele, e ele não estava legal. E daí o que aconteceu? Eles marcaram esse encontro de sonho, a Esther acabou encontrando com o Raul, e através de passes magnéticos, manteve ele legal assim de aparência, conversou com ela, deu esperança para ela, confia em Deus, não sei o que e tal. E ela despertou, né? E acabou se lembrando de todo o encontro que ela teve com o Raul, né? E isso aí acabou confortando ela. Mas para a gente ver, né, o que aconteceu lá, ele teve que ser preparado para poder se encontrar com ela, porque se ela visse ele no estado que ele estava, quer dizer, em vez de ficar calma, ela ia se perturbar ainda mais, né? A mesma coisa às vezes a gente quer saber sobre um ente nosso que foi, mas se a gente sabe que ele está sofrendo no umbral, a gente não vai ficar bem, né? Não vai de jeito nenhum. E eles também, né? Assim que eles deixam essa terra, eles vão falar, pô, a família ficou tudo preocupado lá, como é que a família vai se virar? Ele era o sustentador da família toda, ele que trabalhava, tal, então tem muita preocupação para ele. Então tem que ter um preparo muito grande, tanto do lado do espírito quanto do lado da gente. E a gente vê muitas situações na mesa assim, né, que a pessoa chega bem desequilibrada. E às vezes aquele que fica quer porque quer falar com o ente que foi. Mas às vezes ele não está preparado para isso. Ele precisa se preparar, precisa estar estruturado. E a gente pensando isso acaba fazendo mal para eles, porque o nosso pensamento vai longe, né? Tem no livro lá do Kardec que fala que o ar leva nossas palavras, mas o nosso pensamento é o fluido cósmico universal que leva e vai para qualquer lugar, onde quer que o espírito esteja. Então aquele pensamento que a gente fica pensando nele, por que ele foi, aquela coisa assim que não se conforma, isso acaba fazendo mal para ele lá. Porque ele fica preso aqui também, preocupado com a situação daqui, então nem ele vai, nem fica, e fica aquela situação. Então, quando algum ente se vai, é difícil, né? É muito difícil. Mas o que a gente tem que fazer é orar, pedir a Deus por ele, que ele seja amparado num lugar bom, né? Que ele fique bem. É o que a gente tem que mandar, esse tipo de pensamento para eles, para que eles possam seguir a vida dele em paz, né? E a gente um dia tem que ter na cabeça, graças ao Espiritismo, que é essa bênção que Deus e Jesus nos mandou, a gente ter certeza que um dia a gente vai se encontrar de novo. A família toda vai se reunir um dia no plano espiritual. Essa certeza que a gente tem, o Espiritismo nos traz. Então é isso aí, gente. Obrigado pela presença de todos e vamos em paz, que Jesus nos acompanhe. Obrigado.